Ah, Senhor amado, mas Moisés sempre ele aprendeu a contar com as tuas misericórdias, com o teu favor. Pai, uma certa feita Moisés orou ao Senhor e ele sentiu o peso da cruz, o cajado, e o Senhor, meu Deus, pediu que Moisés trouxesse homens compromissados, homens, ó Senhor amado, que estava com o coração na obra do Senhor, pessoas que não tinham, Senhor amado, qualquer problema, e o Senhor, meu Deus, pediu Moisés para separar, e Moisés separou, e ali, no espírito de Moisés, foi, ó Senhor amado, compartilhado, repartido, repassado para aqueles homens, uma porção do Espírito que havia na vida de Moisés, e a partir daquele momento todos passaram a profetizar. Que assim seja, Senhor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo que está sobre este lugar, possa levantar homens e mulheres que tenha, ó Senhor amado, o temor do Senhor, que tenha compromisso com a palavra do Senhor. Espírito Santo, e aqui está, Senhor amada, a tua filha, meu Deus e Pai, ela tem, ó Senhor amado, se prontificado para falar do teu amor, para falar da tua palavra, e que o Senhor possa honrar a fé, ó Deus, da tua filha, para que no abrir de sua boca ela possa falar do teu amor com graça, com sabedoria, de forma, meu Deus, que aqueles que estiverem ouvindo a palavra que sair dos seus lábios, que, ó Deus, possa, Senhor amado, serem edificadas, todos possam receber a revelação, o conhecimento, o poder de Deus. Usa, Senhor, como instrumento de fé, usa, Senhor, como instrumento, Senhor amado, de sabedoria, Senhor. Usa os lábios, usa a voz. Nós te pedimos, Senhor, e nós agradecemos a Ti por esta grande oportunidade, Senhor. Sim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos comentar mais uma vez a Pai do Senhor, né? Já viram o Pai do Senhor, irmãos? Amém. Amém. Pedir para abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Versículo a partir do 1. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só até aqui. Depois a gente continua em outras passagens. O pastor já orou, eu não sei falar com os irmãos quantas vezes eu já li o livro de Gênesis, porque eu tentava ler a Bíblia inteira, aí eu lia até um certo ponto, lia Êxodo, lia Levítico, chegava em Reis, às vezes Crônicas, às vezes um pouquinho mais, parava. Aí começava de novo, parava. Eu sei que o livro de Gênesis eu li ele inteiro umas 15 vezes, por aí. E agora eu voltei a ler a Bíblia novamente inteira. Já terminei de ler a Bíblia 3 vezes inteira, como os irmãos sabem.
Inclusive, uma vez foi essa aqui velhinha, que está toda espatifada, descolando, já colhei, mas ela está caindo umas folhinhas, mas eu gosto dessa Bíblia. Eu gosto dela, a Bíblia ela tem umas letras boas para mim, eu gosto. E eu tenho notado que o capítulo de Gênesis, ele fala muito da família. Como Deus instituiu a família para a honra e para a glória dele. E é por isso que a gente tem visto que o inimigo está trabalhando muito na família. Porque a gente sabe que a família é o alicerce da igreja. Se a família estiver bem, a igreja também vai bem. Eu já tenho percebido que quando a família está perturbada, a mãe não tem forças para ir à igreja buscar pelo filho. Ela não tem força para buscar pelo marido. Ela não consegue nem para a igreja. Muitas acreditam e ficam falando que Deus não está vendo, que Deus não está se importando. Então, assim, a família ela é muito importante, sabe? Ela é a instituição mais importante de Deus, é a família. E aí você percebe que desde o capítulo 20 em diante é onde pesa mais. No início nós temos a criação, aí nós temos o pecado de Eva com Adão, nós temos um irmão matando o outro, nós temos várias passagens aqui. Ou seja, é uma família distante de ser perfeita. Então, mesmo na Bíblia, todas as famílias aqui, nós não vemos famílias perfeitas. Então, não vamos ficar procurando que a nossa família é perfeita, que a nossa família não tem erros, porque nós não vamos encontrar famílias perfeitas em lugar nenhum. Você pode até achar que a família do seu vizinho é linda, maravilhosa, mas o que acontece lá dentro só ele sabe. Ninguém mais sabe o que acontece na família do vizinho. Só você que sabe o que realmente acontece dentro da sua casa. Então a gente vai ver isso aqui. Meu Deus. E aqui eu falei na minha última pregação a respeito da diferença que havia entre os irmãos Esaú e Jacó, quando havia essa preferência entre os pais. E aqui com Jacó a gente vê a mesma coisa. A preferência, Jacó dando preferência a José do que aos outros filhos. Por causa do filho da sua velhice e porque era o filho da sua esposa amada. Aquela pela qual ele trabalhou 14 anos para se casar com ela. Então, o amor dele era muito grande com José por esses dois motivos. Depois veio Benjamim também, e o amor também dele por Benjamim também foi muito grande, principalmente quando ele acreditou que José estava morto. Então você vê que quando os filhos dele foram para o Egito buscar mantimento, depois precisava levar Benjamim, ele não permitia que Benjamim ia. Na primeira viagem ele não permitiu que Benjamim fosse, e na segunda foi muito difícil de convencê-lo a permitir. Então o amor dele por esses dois filhos era muito grande. Jesus. E é isso prejudicou o quê? Trouxe ciúmes aos outros filhos. Mas José também, a gente lê aqui, que ele estava longe também de ser um filho perfeito. Ele era aquele filho que ficava levando o que os irmãos faziam. Não foi o que a gente leu aqui no versículo 2? Aqui no finalzinho. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então ele gostava de ficar, né? E a gente vê muito isso dentro de casa. Os irmãos ficar dedurando o outro. Mesmo que os irmãos estejam errados, às vezes o irmão fez uma coisinha de nada e o outro vai e fofoca e acaba causando mais problemas. E aí é onde a gente vai aprender a lidar com essa situação com os filhos, ensinar a eles que não pode ficar de disse-me-disse, não pode ficar de fofoca, mesmo o irmão estando errado. Se o pai notou que aconteceu algo e perguntou, vai fazer aquela reuniãozinha, vai colocar todo mundo ali na frente, o que aconteceu aqui, quem fez isso, e ali, eu já vi filmes que ele coloca todo mundo ali, fica um olhando para o outro e não entrega. Eles não entregam um ao outro. E aí tem outros que a primeira que eu falar foi fulano. Foi fulano. A gente é rápido em entregar o pecado do outro, né? Mas não consegue enxergar o nosso próprio pecado. E a gente precisa tomar cuidado nesse problema também, nessa forma de educação aos filhos. Não só em amar um mais do que o outro, mas ver a maneira como ele está agindo, se está sendo correta. Se isso é fácil. Eu vim saber, há uns 2 anos atrás, que o meu filho mais velho, ele cabulava a aula. E você sabe o que ele fazia?
Meu marido só saía para trabalhar meio-dia. Ele não ia, eu saía para trabalhar, deixava ele pronto para a escola. Depois que eu saía, ele voltava e ia deitar. Quando estava perto do pai levantar, ele se escondia dentro do guarda-roupa. E ficava lá quietinho. O outro, o do meio, ia levar até café para ele lá dentro do guarda-roupa escondido. Eu só vim saber disso agora, uns 2 anos atrás. Ele está com 30 anos e o outro com 28. Eles não se entregaram. E eu achando que o Adaelson estava na escola e ele estava acabando aula escondido dentro do guarda-roupa. Então, assim, foi problemas para ele. Em algumas coisas eles se apoiavam, mas em outras eles tinham atritos. Eles brigavam também, tinha problemas. Mas eu fiquei muito zangada com eles quando eu soube. Eu falei assim, Everton, como é que eu lembrava dele? Eu não. Por que eu ia entregar ele? O problema era dele, era ele que ia se dar mal depois nas provas, não eu. Deixava ele lá se ferrar. Ele está falando desse jeito, deixa ele lá se dar mal. Meu filho não pode fazer uma coisa dessa, como é que vocês não me falam isso? E eles só vieram falar porque estavam zoando um com o outro, como é que eles me enganavam. Depois de casar com um filho, eu vim saber dessa história. Ao mesmo tempo que aquilo me chateou, eu fiquei pensando como eles se apoiaram. Embora estivessem os dois errados, mas um não entregou o outro. E o Ramon era pequenininho, não ficava lá com eles também, ia para a casa da vizinha que era bebê, então não ficava com eles. Mesmo porque, como eu não saía para trabalhar, não tinha como olhar ele, então eu levava para a casa da vizinha, não ficava em casa com eles, mesmo meu marido estando em casa. E aí você vê assim, meu Deus. Mas por outro lado, eles brigavam muito. Eles chegaram a passar 2 anos sem se falar. Depois de grande, eles brigaram e chegaram a passar 2 anos sem se falar. Por uma besteira, jogando futebol, se esmurraram e viviam fazendo isso. Não, isso eu falo depois de grande, eles passaram 2 anos sem falar. Mas dentro de casa, eles chegaram a ficar muito tempo assim, brigados, muito. Teve uma vez que eu cheguei no serviço, eu coloquei eles de castigo, amarrei uma cordinha na mão de um, de 2 metros, e amarrei na mão do outro. Aí falei, olha, vocês vão ficar assim até vocês entenderem que vocês são irmãos, o que um fizer, o outro vai fazer. Para ir ao banheiro, um estava usando no banheiro, o outro estava sentado na porta ali que estava amarrado nele. Não era uma cordinha pequena para eles ficarem juntinhos, tinha mais ou menos uns 2 metros, mas para eles entenderem que eles eram irmãos e que um dependia do outro. Ali, quando criança, eles eram dependentes de mim, mas crescendo, eles dependiam um do outro. Outras vezes eu colocava eles de castigo assim, uma cadeira de frente para a outra e um olhando para o outro. Eles não podiam desviar o olho, tinha que ficar olhando um para o outro. Passava mais ou menos uma meia hora. Eles ficavam olhando tanto, eles acabavam caindo na risada. Eles não aguentavam ficar tanto tempo ali sentado, um olhando para a cara do outro. Eu não espancava eles, era o castigo que eu dava para eles se entenderem. E hoje, quando eles falam sobre isso, eles dão risada. As coisas que eu fazia com eles, a maneira que eu castigava eles. A mãe, quando ela batia mesmo, mas os castigos dela era pior. Às vezes a gente preferia apanhar. Ele não chegou a falar para mim que preferia apanhar do que os castigos que eu dava para eles. Meu Deus. O teu nome seja glorificado. E aí, a gente vê aqui que essa família, ela começou perturbada desde o início. Ela já era perturbada desde o início, porque a partir do momento que Jacó, ele enganou ao seu pai, ele teve que fugir para a casa de Labão. Chegando lá, ele foi enganado por Labão. Aí ele trabalhou, e aí teve as tretas entre as 2 irmãs. Porque como Jacó amava muito a Raquel, ele desposava a Léia. Porque o casamento dele, no início do trabalho dele, era por Raquel. Mas o Senhor abençoava a Léia na parte da maternidade. E Raquel não. E havia aquela rixa entre as 2 irmãs ali. Então a gente está sempre vendo rixa entre irmãos. Sempre tendo esse problema aqui no livro de Gênesis. O tempo todo esse problema. As 2 irmãs brigando pelo mesmo marido. Raquel dá a sua serva, ela fica grávida. Léia não está engravidando mais, dá a serva também, ela fica grávida e vai tendo filho. E Jacó constitui as 4 esposas e
estão sempre brigando entre elas. E essa rixa passa para quem? Para os filhos. Infelizmente, quando a gente toma atitudes erradas, isso reflete nos nossos filhos. Quando a gente faz coisas sem pensar, é reflexo nos nossos filhos. Jacó, ele foi enganado, porque a palavra fala que o enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então ele enganou e ele foi pago do mesmo preço. Ele também foi enganado. Só que aí, ele não orou a Deus para saber se ele podia depois se deitar com a outra, com a escrava da Raquel. Uma também que ele não tinha aquela comunhão com Deus. A gente viu que aqui na outra vez, que Jacó, ele só foi ter mesmo um encontro com Deus muitos anos depois ali. Muito depois que José nasceu, quando ele foi voltar para Canaã, que ele foi ter um encontro com Deus. Então ali a gente via que ele não tinha Deus, então ele não tinha como buscar a Deus para tomar decisões certas ali. Nós temos Deus. A palavra está sendo pregada para nós todos os dias, em todo lugar. Se nós escolhermos os programas certos para dentro da nossa televisão, nós vemos a palavra sendo pregada. Se nós buscarmos coisas boas nos nossos celulares, nós vemos a palavra sendo pregada. É uma questão de nós buscarmos a coisa certa no lugar certo. A Bíblia, ela está com disponibilidade em todo lugar. Não é proibido Bíblia no nosso país, graças a Deus. Qualquer livraria que você entrar, tem Bíblia. Mesmo essas livrarias do shopping grande que vende outros tipos de livro, eles têm Bíblia também. Qualquer livraria, por menor que seja, sebo, livro usado, tem Bíblia também. Pelo aplicativo no celular, tem vários tipos de Bíblia. Eu mesma tenho 2 traduções diferentes no meu celular. Porque às vezes eu leio uma coisa, depois eu vou buscar na outra para ver como é que está a tradução. Quando eu não consigo entender uma leitura, eu vou ver na outra tradução e fica mais fácil entender. Então assim, é fácil hoje a gente buscar a direção de Deus para as nossas coisas, mas nós continuamos a errar com os nossos filhos, continuamos a errar com a nossa família. A nossa família, ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Depois de Deus, é a nossa família. E nós temos que cuidar bem dela, para que a igreja do Senhor também cresça. Não existe ministério na igreja se não existir um ministério dentro de casa primeiramente. Se nós não conseguimos cuidar da nossa família, não conseguimos cuidar dos nossos filhos, do nosso marido, do nosso pai, mãe, se nós não conseguimos, eu não consigo respeitar essa palavra. Eu não tenho como falar para a irmã amar o seu filho se eu não amo o meu. Eu não tenho como falar para a irmã pregar para alguém. Eu não posso pregar a Deus para as pessoas se eu não pregar para a minha família. Porque é hipocrisia. É muito hipocrisia falar de Deus com os outros e não falar para a família, não falar dentro de casa, não cuidar da família. No meu trabalho, a gente tem o hábito lá de orar toda segunda-feira. Certo dia, meu patrão foi segurando a minha mão e segurando a mão de uma outra pessoa, e a esposa dele ficou do outro lado. Eu saí, fui lá na cozinha, peguei a esposa dele, trouxe, coloquei aqui e falei: família que ora unida permanece unida. Coloquei ela no lugar onde eu estava e fui para o lugar dela. Nunca mais depois disso ela se separou dele na hora de orar. Todas as vezes ela vai e segura a mão dele. Quando a mãe dele está na empresa que ela vai participar da oração, ela fica do outro lado da mão dele. Acho que eu nunca percebi se ela uma vez ficou do outro lado, mas eu percebo que os patrões, o casal, eles oram sempre ali com as mãos dadas, os dois. Eu ensinei para eles e eles aprenderam. Família que ora unida permanece unida. A pastora já falou várias vezes, tem que ler a Bíblia junto. A minha família é difícil ler a Bíblia, eles não lêem nada na verdade. Eu nunca consegui fazer um filho meu ler um livro, qualquer livro inteiro, a não ser que fosse trabalho de escola. Agora disso eu podia colocar o livro que fosse lá, eles não leem, eles não gostam de ler. O que eu faço? Estou colocando a Bíblia agora também no áudio. Eu tenho um pouco de dificuldade para ler, então eles vão acabar não entendendo. Quando eu começar eu leio em voz alta, eu começo a tropeçar nas palavras.
começa a ficar nervosa, começando a pensar nas palavras. Começaram a colocar o áudio também. E a alta, onde eles estiverem, eles vão ouvir. Do mesmo jeito que eu ouço aqui no fone de ouvido no ônibus, em casa eu coloco sem o fone de ouvido no volume. Aí eles vão ouvir. Vai ter um momento que eles pedem, tá atrapalhando? Não tá não. Não tá atrapalhando não, se desculpa, mas eu estou ouvindo aqui, eu estou sem tempo para parar para ler, eu preciso ficar desse jeito. Eles vão entender a palavra. Quando eu estou orando, antes eu estava orando lá no meu quarto, quietinha, com voz baixa. Não, agora eu estou alterando a voz para orar. Eles têm que ouvir que eu estou orando. Hoje de manhã eu orei um pouco mais baixo, porque o Ramon chegou 1h pouco do serviço, ele está chegando no trabalho até 1h da manhã, então ele chegou, era 1h20, 1h30 mais ou menos, então até aí também já é abusar, também é desrespeitar a privacidade dele. Então hoje de manhã eu orei mais baixo. Mas depois eu coloquei no áudio uma pregação no volume alto, depois que estava todo mundo acordado, quando eu estava na cozinha fazendo almoço, eu já coloquei uma pregação em volume alto, para todos os dois ouvirem. Porque se eu não vou conseguir pregar aqui para eles, eles não vão me ouvir, eles vão ouvir o que está sendo falado ali de alguma maneira. Mas a palavra vai ter que ser pregada também dentro da minha casa para eles. Já que eles não estão querendo vir comigo, eles não querem dar ouvido, porque tem acreditado que santo de casa não faz milagre, faz sim. É só buscar o meio certo e faz milagre sim. E eu tenho essa estratégia agora de colocar o celular, que aí eles são obrigados a ouvir. Quando eu colocar na televisão, lá a televisão é mais alta, põe o YouTube lá, porque tem o Wi-Fi, e eles vão ter que ouvir o que eu estou ouvindo da minha pregação. Não vou mais ficar ouvindo no fone de ouvido para não incomodar eles não. Eles vão ser incomodados com a palavra assim. Amém? Amém. E assim seja, meu Deus. E aí, com toda essa rixa entre irmãos, o problema maior por quê? Quando o problema começa dentro de casa. Quando Satanás consegue colocar os problemas dentro da nossa casa, é mais difícil vencê-los. Porque quando o problema ele vem da rua, ele é um problema fora, você se une com a sua família e você resolve ele com mais facilidade. Agora, quando os problemas se iniciam dentro da sua casa, aí é mais difícil de lidar com ele. É muito mais difícil lidar com os problemas quando ele se inicia dentro da nossa família. E é onde a gente tem que procurar buscar mais a Deus para a nossa família. Como eu disse, tirar a fofoca entre irmãos, tirar o disse-me-disse, não deixar que eles fiquem sem se falar, sentar com eles, conversar. O que está acontecendo? Por que vocês estão agindo dessa maneira? Qual foi o problema? Aonde você está? Achar o erro. Apontar o erro de cada um e não passar a mão na cabeça de um e deixar e ficar atacando o outro. Você está errado aqui, você está errado ali. Então o erro de vocês dois está causando isso, o erro de vocês três, seja lá quantas pessoas tem na família. O marido, quando às vezes o marido quer mudar uma coisa, a esposa não quer, a esposa quer mudar, o marido não quer. Então tem que haver acordo entre todos na casa. Não pode haver um conflito dentro de casa, porque o conflito dentro de casa abre brechas para Satanás mais ainda. O conflito dentro de casa é mais difícil de se tratar. E aí a separação é maior, aí a palavra de Deus, ela cai por terra. Aí quem cai não é Satanás, é quem cai é a palavra de Deus. Quando a gente não consegue resolver os conflitos dentro da nossa própria casa, a gente não consegue também colocar Deus lá dentro. Deus fica fora. A gente vê que a família é um projeto de Deus. Em Gênesis 6:18, volta um pouquinho aqui no livro de Gênesis 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teu filho. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Então, quando o Senhor mandou o dilúvio, o que ele quis salvar? Uma família. Os animais, um macho e um fêmea. Ele não falou que era para levar os animais com as suas crias, não. Era para ir um macho e fêmea, e depois ele iria multiplicar. Mas ali foi o macho, então foi Noé, sua esposa,
seus 3 filhos, cada um com a sua esposa. Aí depois vamos em 19:7. A gente vai mais um pouquinho, vamos até 19:7. Ele disse: meus irmãos, rogo-vos, rogo-vos que não façais mal. E eis que 2 filhas tenho, que ainda não. Acho que eu anotei errado. Não, é 19, 14 e 17. Perdão. É o 1 primeiro é o 19, 1 só. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava lá assentado à parte de Sodoma. E vendo Ló, levantou-se ao encontro e inclinou com o rosto em terra. Aqui Ló chama os anjos da casa dele. Aí depois a gente vai aqui até o. Eu me bananei toda, não era isso não, mas então vamos só para o 14, 7. Eu falo, no 19, o 14 e o 15. Então saiu Ló e falou a seus gêmeos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombar aos olhos de seus gêmeos. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então aqui, a gente vê lá, que já na arca, que o Senhor salvou a família de Noé. Aqui a gente vê que o Senhor salvou a família de Ló. Ele não chamou os gêmeos também, queriam se casar com as filhas dele, mas esses já estavam no mal também, não quiseram ir. Então, o Senhor, ele vê aqui, quando ele salvou a Noé, ele não disse que os filhos de Noé também eram santos. Aqui, tá, os gêmeos, os futuros gêmeos de Ló, também não eram santos. Eles estavam perdidos também naquela cidade, tanto que não quis ir. Mas ainda assim, o Senhor iria salvá-los do mal, porque era a família. Quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo que ele vai servir. Então o Senhor, ele quer salvar a família toda. Ele não quer salvar apenas um, ele quer salvar toda a família. Ele não quer salvar a sua mãe ou só o pai. Ele quer salvar a mãe, ele quer salvar o pai, quer salvar os irmãos, as filhas, a cada um ele quer salvar. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa família, tudo vai ser diferente. E aqui, e lá ele fala macho e fêmea dos animais. Os animais também se tornaram família. Eles procriaram, eles também se tornaram família depois. E se era para ir um macho e uma fêmea, era para que eles também prosperassem depois. Quando a gente cuida da nossa família, a gente vai entender uma coisa. A casa que a gente comprou, o carro que a gente comprou, vai ficar aqui quando a gente for para a eternidade. O nosso bem mais precioso neste mundo é a nossa família, porque é ela que vai para a eternidade com a gente. Aleluia. Não é os bens que nós constituímos aqui, é a nossa família. Se lá nós vamos saber quem são, aonde está, não sei. Isso é uma coisa que não há. Se eu vou saber qual que é meu filho ali, não sei se a gente vai se reconhecer uns aos outros. Mas eu sei que se eu cuidar da minha família, se eu pregar para eles, se eu conseguir levar a palavra de Deus para eles, eles vão estar na eternidade comigo. É a única coisa que eu vou poder levar para a eternidade. São os meus filhos. O resto vai ficar aqui. Então temos que cuidar dela com todo amor, com todo carinho. Cuidar da nossa casa, fazer as nossas coisas com amor, cozinhar para eles com amor, lavar a roupa deles com amor. Nós que somos donos de casa precisamos, fazer essas coisas. Então, cuidar, tudo que fizer por eles, fazer por amor, ensiná-los a fazer também com amor aquilo que eles têm que fazer. Nós ensinamos nossos filhos a fazer tarefas domésticas, também fazer com amor, porque é para a família, é para uso dele, é para uso meu, é para uso do pai, é para uso da irmã, do irmão, é para uso nosso, da família. Então tudo que for ser feito dentro da nossa casa tem que ser feito com muito amor, com muito carinho, para que ela se conserve.
Segundo Samuel 6, versículo 10. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 10. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Edita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então, o que a gente vê aqui? Quando o Senhor está dentro de casa, a casa é abençoada. A arca ficou 3 meses lá. A Bíblia não fala em que ele foi abençoado. Fala que ele prosperou. Prosperou na família, prosperou na fazenda dele, prosperou comprando bens. Foi abençoado. Quem que estava dentro da casa dele? A arca do Senhor, a própria presença do Senhor. Porque naquele tempo a arca do Senhor era a presença dele. Está diante da arca, ela está diante do Senhor. E a casa ficou guardada, e a arca ficou guardada ali na casa dele por 3 meses e ele foi abençoado. Então, se a gente colocar o Senhor no núcleo da nossa casa, se nós colocarmos o Senhor no centro de tudo que a gente faz, nós seremos abençoados. Seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, seja tudo que nós fizermos, o Senhor tem que estar no centro. Aqui nós estamos falando da casa, mas não é só lá que nós precisamos dele, nós precisamos dele em tudo. Nós precisamos colocar o Senhor como centro de tudo, para que as bênçãos do Senhor, ela flua na nossa família. E aí, você fala assim, mas aquela rixa, Leia foi desprezada. Mas no final da vida de Leia, ela foi abençoada. É ela que teve e foi enterrada lá junto com a família. Foi ela, quando Jacó morreu, antes de morrer, ele pediu para a família para ser enterrado no sepulcro da família, e ele cita que Leia estava lá. Mas ela recebeu depois que morreu, aquela foi tão maltratada aqui, foi desprezada depois que morreu. E desde quando a gente busca glória para essa terra? Desde quando a gente está buscando as coisas daqui? A gente está buscando prosperidade para essa terra? A gente tem que buscar para a eternidade. Foi lá que ela recebeu o galardão dela, quando ela partiu para a eternidade. E é isso que a gente tem que buscar também. Porque para nós, estar na eternidade é a nossa bênção maior. Ver a nossa família na eternidade é a nossa bênção maior. Se nós chegarmos e perdermos a mãe, eu já perdi meu pai, e eu sei que ele está na eternidade. Ele conheceu o Senhor antes de morrer. Então, para mim, é bênção saber que ele está na eternidade. Ele foi um homem pecador? Foi. Mas ele conheceu o Senhor antes de partir. E ele está lá, e eu sei que eu vou me encontrar com ele. Algumas mães já perderam seus filhos. Eu já perdi um filho. Não sabe que o filho mais velho, ele é gêmeos, eu perdi um filho. Ele não chegou a viver, nasceu morto já, mas ele está na eternidade. É para lá que ele vai. Quem perdeu um filho sabe a dor de perder um, a irmã Zélia sabe, mas você sabe o que te conforta? Saber que ele está na eternidade, nos braços do Senhor. Estava nos caminhos do Senhor antes de partir. E é isso que nos conforta. Então é isso que a gente tem que buscar. Então, o sofrimento aqui é grande? O sofrimento é grande aqui na terra. Principalmente nessa questão para a gente se alegrar quando a gente vê a nossa casa com problema. Como que a gente se alegra no Senhor vendo a nossa casa com problema? Eu estava no hospital aqui de um caderno, escreveu uns 3, 4 capítulos de Gênesis, no caderno do meu caderno. Então, você vê, ele ficou no hospital esperando o Senhor, escrevendo a palavra de Deus no caderno.
Olha que bênção, olha que testemunho maravilhoso. Aí você sabe, isso conforta o coração da Mas eu vou gente. fazer um caderno, um caderno, pra quê? Pra botar umas coisas. Então é isso que a gente tem que buscar. Aí vamos até o final, o capítulo 49 de Gênesis. Aí vamos voltar lá para Gênesis, vamos até o capítulo 49. Versículo 8. Aqui Jacó está abençoando, ele antes de morrer, ele começa a abençoar os filhos. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai e a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa Susite. Filho meu, encurva-se e deleite-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos, e ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Aí aqui, Jacó está abençoando a Judá. Rei de Judá, Davi, descendência de Judá. Jesus, o grande rei, descendência de Judá. Abençoar os nossos filhos, coisas boas para a vida dele. E o Senhor aqui, e aqui quando Jacó abençoa ele, ele fala, Judá um leãozinho. Onde fala aqui, ó, no 10, o cedro não se arredará de Judá. Veja só, séculos antes, Jacó já profetizou aqui, Jesus dessa descendência. Então quando nós abençoamos os nossos filhos com palavras boas, a tendência é eles prosperarem em coisas boas, é eles agirem bem. Não conseguiu, filho, não deu certo dessa vez, vai dar na próxima, é só você tentar de novo. Não podemos incentivar nossos filhos a desistir dos sonhos deles, porque não deu certo. Não podemos dizer para eles que o que eles estão fazendo não vai dar em nada, a não ser que seja um caminho todo, você vê que realmente, mas também não vai falar, não vai dar em nada, é chegar e falar, você já analisou tudo isso aí, como é que está, esse vai dar certo assim, como é que vai ser o curso, como não vai ser, no futuro, é proveitoso? Não apenas chegar, desiste disso aí, é furada, é uma canoa furada, é colocar eles também para refletir a respeito do que eles estão fazendo, aconselhá-los e abençoá-los. Como aqui, Jacó abençoou os 12 filhos. Ele abençoou a todos. E aos netos, né, os filhos de José. Então aqui você for olhar a bênção, tem 13 bênçãos aqui. São 13 bênçãos que ele colocou aqui. Os 2 filhos que ele abençoou, os 2 filhos de José, e abençoou José também. Então são 13. Então aqui, mas a bênção que ele colocou aqui sobre Judá, sobre a bênção de cada um que ele colocou aqui, se cumpriu. Mas essa de Judá tornou-se rei. Davi foi um grande rei, serviu segundo o coração de Deus, um homem que era amado por Deus. E aqui de Judá e de Davi veio Jesus, o nosso grande rei, maravilhoso rei, nosso Salvador. Vamos sempre falar coisas boas aos nossos filhos, naquilo que nós desejamos para eles, é o que a gente tem que profetizar sobre a vida deles, amém? Amém. E obrigado, irmãos, e desculpa aí pelo começo. Glória a Deus.